Olá amigos. Sejam bem-vindos ao canal Deep Web Brasil. Antes de começar o vídeo já se inscreva no canal e deixe sua curtida. Hoje, nesse vídeo falaremos sobre o navegador Vicente Pinzon, que é considerado por uma gama de historiadores como o primeiro descobridor do Brasil. Então pessoal, fiquem ligados no vídeo e vamos começar. Vicente Inés Pinzon nasceu no ano de 1462 em Palos de la Frontera, um município da Espanha na província de Huelva. Vicente foi um navegador e explorador espanhol. É considerado o descobridor do Brasil por diversos estudiosos e pelas enciclopédias Britânica e Barça, por ter atingido Cabo de Santo Agostinho no litoral de Pernambuco em 26 de janeiro de 1500, cerca de 3 meses antes da chegada de Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro. Trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro. Por ter descoberto o Brasil, Pinzon foi condecorado pelo rei Fernando II de Aragão em 5 de setembro de 1501. Entretanto, a navegação de navios castelhanos ao longo da costa brasileira não produziu consequências. A chegada de Pinzon pode ser vista como um simples incidente da expansão marítima espanhola. Por isso, considera-se que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O navegador foi também co-descobridor da América em 1492 como capitão da caravela Laninha, uma das 3 embarcações da primeira expedição de Cristóvão Colombo, sendo que os 2 outros navios foram comandados pelo seu irmão mais velho Martim Alonso Pinzon, caravela La Pinta, e por João de la Cosa, nau Santa Maria, capitânia do almirante Colombo. Na juventude de Vicente Pinzon ele era de longe mais jovem dentre os seus irmãos, e provavelmente recebeu o sobrenome Pinzon de um certo Inés de Rodrigo Inés, um alguacil, funcionário da administração municipal espanhola, que seria seu padrinho, como era costume na região. A tradição da cidade aponta o seu solar na Calha de la Ribeira. Desde muito pequeno aprendeu a arte de navegar com seu irmão mais velho, um dos mais destacados navegadores da época, e participou desde a adolescência em combates e assaltos naqueles tempos conturbados. Casou-se 2 vezes, a primeira com Teresa Rodrigues, que lhe deu 2 filhas, Ana Rodrigues e Joana Gonzalez. A segunda, ao voltar de sua última viagem, à Península de Yucatán, em 1509, com Ana Nunes de Trujillo, com quem viveu em Triana, um bairro de Sevilha, até sua morte. As primeiras notícias documentadas sobre Vicente Pinzon são várias denúncias sobre assaltos a embarcações catalãs e aragonesas, desde os 15 anos de idade, entre 1477 e 1479, durante a época da Guerra de Sucessão de Castela. A cidade de Palos participou ativamente nos conflitos, o que agravou a sua já frequente escassez de trigo. Apesar das ordens reais que permitiam o abastecimento da cidade com cereais, estas foram desobedecidas e seus vizinhos se queixavam por estarem passando fome. Assim, assumindo suas responsabilidades como líderes naturais da comarca, os irmãos Pinzon atacaram caravelas que transportavam principalmente trigo. Vicente Pinzon foi o primeiro a aceitar o convite de alistamento feito pelo seu irmão, quando o cônego português Fernão Martins decide apoiar o projeto de Colombo de chegar às Índias pelo oeste. Juntos foram visitando, casa por casa, seus parentes, amigos e conhecidos, animando-os a juntarem-se aos mais destacados marinheiros da região. Rejeitaram as embarcações embargadas por Colombo e contrataram outras mais adequadas à expedição, tendo investido $500 mil de maravedis de recursos próprios. Terminou capitão da caravela Laninha, tripulada por 24 homens. A sua embarcação foi incumbida de socorrer a nau Santa Maria, que encalhou em 25 de dezembro de 1492, na costa da ilha de São Domingos. Em 1498 a coroa espanhola decide permitir que particulares realizassem viagens de descobrimento. Depois de compactuarem em Sevilha com o bispo Fonseca em nome dos reis católicos, em 19 de novembro de 1499, Inés saiu do porto de Palos de la Frontera com 4 pequenas caravelas, por iniciativa própria e com seus próprios recursos, advindos como recompensa pela descoberta de 1492. Grande quantidade de parentes e amigos o acompanharam, entre eles, como escrivão, Garci Fernandes, o famoso médico de Palos que apoiou Colombo quando ninguém o apoiava. Estavam a bordo seus sobrinhos e capitães Arias Pérez e Diego Fernandes Comeneiro, filhos de Martim Alonso, seu tio Diego Martim Pinzon com seus primos João,
Francisco Y. Bartolomeu, os prestigiosos pilotos Alonso Nunes, João Quinteiro Príncipe, João de Umbria e João de Jerez, estes últimos 3 veteranos das 3 primeiras viagens de Colombo, Bueno, 2006, assim como os marinheiros Cristóbal de Veiga, Garcia Alonso, Diego de Alfaro, Rodrigo Álvares, Diego Preto, Antônio Fernandes Comeneiro, João Calvo, João de Palencia, Manuel Valdobinos, Pedro Ramírez e Garcia Hernandes. O jornalista e escritor Eduardo Bueno conta como foi a travessia do Atlântico. Antes do Natal de 1499, as 4 caravelas já portavam em Santiago, uma das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, na qual permaneceriam ancoradas por cerca de 3 semanas. No dia 13 de janeiro de 1500, Pinzón partiu então no rumo do sudoeste, em direção às novas terras que o próprio Colombo e Alonso de Ojeda tinham descoberto havia pouco mais de um ano, e que ficavam ao sul das ilhas do Caribe, achadas em 1492. Como seus 2 antecessores, Pinzón esperava chegar às porções continentais da Ásia. Nos 8 dias seguintes à partida de Santiago, tudo correu bem e os ventos alísios empurraram os navios de Pinzón no rumo desejado. Mas a 21 de janeiro, assim que a frota cruzou o Equador e a Estrela Polar, um símbolo universal de localização para os navegantes, afogou-se no horizonte norte, nasceu uma terrível tempestade de ondas e turbilhões de ventos. Por uma semana, vagalhões enormes e os ventos uivantes que os acompanhavam quase fizeram naufragar as caravelas. Elas só conseguiram seguir seu caminho com grande perigo. Ironicamente, o mau tempo acabaria permitindo ao Pinzón realizar uma das mais rápidas travessias entre o Cabo Verde e o Brasil. Suas caravelas gastaram apenas 13 dias para cobrir uma distância de 1.400 milhas náuticas, ou cerca de 2.390 quilômetros, trajeto que custaria cerca de um mês de viagem a quase todas as expedições subsequentes, entre as quais a comandada pelo português Pedro Álvares Cabral. E então, na manhã de 26 de janeiro de 1500, vencidos todos os perigos do mar, Pinzón e seus homens desembarcaram em um cabo. Eles o chamaram de Santa Maria de la Consolación. Pinzón avistou o Cabo de Santo Agostinho e ancorou suas naus num porto abrigado e de fácil acesso a pequenas embarcações, com 16 pés de fundo, segundo as indicações da sonda. O referido porto era a enseada de Suape, localizada na encosta sul do promontório, que a expedição espanhola denominou Cabo de Santa Maria de la Consolación. A Espanha não reivindicou a descoberta, minuciosamente registrada por Pinzón e documentada por importantes cronistas da época como Pietro Martiri d'Anguilheira e Bartolomeu de las Casas, devido ao Tratado de Tordesilhas, assinado com Portugal. As consequências da viagem de 1499 a 1500. Apesar de Cristóvão Colombo já ter sido nomeado vice-rei das Índias, os reis católicos tinham pressa para encontrar uma passagem para as regiões produtoras de especiarias no Oriente, tanto que haviam autorizado expedições exploratórias particulares para o Novo Mundo, como a de Pinzón. Para isso, logo depois da descoberta das novas terras por Ojeda, Pinzón e Lepe, em 1501 criaram 2 governações na costa norte da América do Sul, sem o consentimento ou conhecimento de Colombo. A gobernação de Coquibacoa, na costa da Venezuela, concedida a Alonso de Ojeda, e outra, gobernação de Vicente Inhas Pinzón, na costa norte do Brasil, para Pinzón. A viagem de Pinzón, apesar da sua enorme importância para o conhecimento geográfico do Novo Mundo, havia sido um desastre financeiro. Apesar disso, os reis estavam interessados na posse daquela imensa costa, e assim o estimularam a voltar a ela. O acordo em que a concessão das terras foi feita é de 5 de setembro de 1501 e, dentre outras coisas, os reis o nomeavam capitão e governador de região entre o tal Cabo de Santa Maria de la Consolación e a foz do Amazonas, e lhe concediam a 6ª parte de todos os produtos que se obtivessem naquela terra, sempre que voltasse a ela, desde que o fizesse dentro de um ano, a partir daquela data. Adicionalmente, para o recompensar pelas descobertas e o encorajar, na sexta-feira, dia 8 de outubro de 1501, Pinzón foi nomeado cavaleiro pelo rei Fernando, o Católico, na Torre de Comares de Alhambra, o Palácio Real de Granada. Existem teorias acerca do descobrimento do Brasil por Pinzón. O local avistado por Vicente Pinzón é contestado por algumas teorias. O primeiro historiador brasileiro a questionar o desembarque do navegador espanhol no Cabo de Santo Agostinho foi o Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo de Varinhagem,
em meados do século XIX. Embora Varinhagen reconhecesse que Pinzón esteve no Brasil antes de Cabral, no seu pensamento o Cabo de Santa Maria de la Consolación seria a ponta do Mucuripe, na cidade de Fortaleza. A tese foi aceita por nomes como Capistrano de Abreu, mas contestada por muitos historiadores. Para os portugueses, como Duarte Leite, os espanhóis teriam desembarcado ao norte do Cabo Orange, na atual Guiana Francesa. Mas para seus rivais castelhanos, que sustentaram a versão tradicional se baseando no depoimento do próprio Pinzón, o desembarque se deu no Cabo de Santo Agostinho, 86 dias antes da chegada de Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro. Uma polêmica judicial se seguiu à viagem de Pinzón, chamada Probanzas del Fiscal, um pleito movido por Diego Colombo, filho de Cristóvão Colombo, contra a coroa de Castela para assegurar os direitos do pai. Todos os navegadores que participaram da primeira viagem de Colombo foram ouvidos em audiências que se realizaram entre 1512 e 1515 na ilha de São Domingos e em Sevilha. No seu depoimento, Pinzón afirmou ter aportado no Cabo de Santo Agostinho. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.